Eu quero ir para essa parte polêmica agora. A obesidade vai acabar? Olha, hoje o Viradrizei começa de uma forma diferente. São muitas perguntas e apenas 10 minutos. Mas sabe por que eu chamei ela para essa pressão? Porque ela é minha nutricionista, ela é minha irmã, ela é minha confidente, ela é a Andressa Nakarato, a melhor da nutrição. Gente, eu tenho algumas coisas que as pessoas acabam me perguntando. Primeiro sobre o meu emagrecimento, né? Quem me acompanha aqui há um bom tempo viu o quanto eu emagreci. Não que eu fosse mais gordinha ou tivesse nem nada, um percentual de gordura muito alto. Muito alto, mas eu pesava em torno de 53, 54 quilos, mas eu sou muito pequena, eu já falei isso pra vocês, que eu sou tamanho pocket, e ela é o tamanho normal, entendeu? E aí, ela acabou cuidando, né, Dre, da minha parte hormonal. Porque a gente tinha algumas questões, síndrome do ovário policístico, a gente tinha umas questões inflamatórias. E aí a gente cuidou de toda essa parte inflamatória e naturalmente nosso corpo acaba eliminando a gordura, porque a gordura é uma forma de proteção corporal. Então... E aí eu falei, cara, esse assunto tá tão em alta, as pessoas estão olhando mais pra parte wellness, a mulherada da minha idade, 39 mais, tem olhado também para essa questão de engravidar ou não engravidar, e agora dá tempo ainda de congelar o óvulo, não dá. Então assim, quer saber, Andressa? Vem aqui, meu bem, porque nada mais, nada menos, ela é uma mestre. Então, né, então tem ali mestrado, já foi para Harvard. Ela é o lado do crânio da Adriana, entendeu? Eu sou o lado do entretenimento e ela é o lado do crânio. Então, André, eu quero que você se apresente aí de uma forma que as pessoas consigam entender o que é o trabalho que você faz, porque a nutrição é muito mais do que só comida. Sim. Bom, eu sou a Andressa Nakarato. Eu trabalho com nutrição de precisão. O que é a nutrição de precisão? Na verdade, a gente olhar para o paciente de uma forma única. Então, hoje em dia, existem vários exames que fazem com que a gente possa saber quem é o nosso paciente. Então, a gente tem exames genéticos, de microbiota, que é a parte intestinal, de metabolômica, que é o que o nosso organismo excreta como produto daquilo que a gente está fazendo de reações bioquímicas. Tudo isso vai cada vez mais personalizando o tratamento. Eu fiz o mestrado em ciências também da saúde, então eu sempre foquei mais o estudo nessa questão de individualizar o tratamento do meu paciente, porque eu via que algumas coisas funcionavam para uns e não funcionavam para outros. E aí, já que você falou dessa parte genética, o teste genético, tem gente que fala, isso não existe, é tudo besteira. Não é nada. Tem muito estudo já relacionado a isso, inclusive congressos, muitos papers, né, artigos científicos que comprovam, sim, que o teste genético ele é um auxiliador para a gente poder fazer. Não existe assim, a dieta do gene, não nada assim especificamente, mas ele ajuda você a se entender. Você sabe disso porque quando a gente fez o seu teste genético, você conseguiu compreender muito daquilo que você tinha, como característica corporal, fisiológica, é um convencedor do paciente também o teste genético. E dá também para cuidar da parte de doenças. Então assim, você pode vir a desenvolver algo. E aí a gente vê a probabilidade que você tem de desenvolvimento de algumas doenças. A gente olha muito mais, né, na nutrição para a parte nutrigenética, então entender como é que o carboidrato, a proteína, a gordura você é metabolizada no seu corpo. Se você tem uma carência de vitaminas, minerais, então tudo isso faz muito sentido, sim. Por isso que algumas pessoas tomam uma dosagem, por exemplo, de vitamina D, e para algumas pessoas funciona e para outras não. Eu quero ir para essa parte polêmica agora. A obesidade vai acabar? Tá caminhando para isso, tá? Porque as canetas emagrecedoras chegaram, não como uma onda, ela chegou para ficar. Os estudos estão sendo feitos hoje já com o Mounjaro, que é um do tipo de caneta, ele tem 2 análogos nele já para ajudar no emagrecimento. E a gente tem já hoje canetas sendo estudadas para até 8
com 8 propriedades. Então, assim, daqui para frente, eu acredito que a gente vai ter um outro tipo de problema, que vai ser a sarcopenia, que vai ser a perda de massa muscular, que vem junto com a perda de peso corporal. Então, a gente vai ter idosos sem longevidade. Isso é um ponto muito importante. E o que significa ter longevidade? Inclusive, a clínica na qual a Andressa trabalha chama Longevitar. Isso. E é incrível, depois a gente vai dar uma voltinha ali para mostrar para vocês. Mas o que é hoje a longevidade tão buscada, né, nesse wellness? Na verdade, esse mercado vem crescendo cada vez mais. As pessoas pensam muito em viver não só muito, né, a quantidade de anos, mas se viver bem os anos que forem vividos. E para isso a gente precisa, lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, da alimentação saudável, mas a gente precisa de uma estrutura boa de sono, de crononutrição, de cronologia, de deixar seu corpo fazendo um ciclo circadiano bom, gerenciamento de estresse, que hoje, para quem... hoje é difícil. Para quem vive na nossa rotina, acho que é o que é mais desafiador. Atividade física, que isso é uma coisa que você sempre posta, né, como sua rotina. E eu acho que a gente posta muito também para querer incentivar as pessoas a fazer e entrar nesse dia a dia. E hoje a gente tem muitos lugares que fornecem artifícios, por exemplo. A gente tem lugares que fazem banheira de gelo com sauna, que você consegue fazer uma meditação, que você consegue fazer um yoga. Tudo isso ajuda no gerenciamento de estresse também, ajuda a gente a conseguir fazer com que o nosso corpo tenha mais... E isso é importante, as pessoas terem uma consistência. Isso, a constância é o que mais importa, na verdade. E já que a gente falou também da longevidade, eu vejo assim, pela minha idade, eu decidi, né, não ter filho por uma complicação de saúde que eu tenho, mas meninas da minha idade, mulheres da minha idade, acabaram focando no trabalho, não achou parceiro, e aí resolve que quer congelar os óvulos com 39, 40 anos. Porém, todavia, contudo, sabemos que o nosso corpo não sabe. O ambiente hoje, a gente é novo com 40 anos. Se a gente olhar para a época dos nossas avós já eram vozinhas com 40 anos. Verdade. Né? Então a gente tem que entender que nosso ambiente mudou muito, mas a nossa genética ainda não acompanhou essa reestruturação que a gente teve. O ideal seria que engravidasse até os 30 anos, melhor dos mundos, pensando em gestação. Quando a gente chega aos 35 anos, a gente ainda tem uma reserva ovariana boa. Porque a gente fala em reserva ovariana porque quando você pensa em congelamento de óvulos, isso é um ponto extremamente importante. Um dos exames que você vai fazer é entender como é que está a sua reserva. Depois dos 35, isso diminui muito, mas a gente pode cuidar com uma dieta, por exemplo, anti-inflamatória. Não tô falando de modinha, não. É da gente diminuir ultraprocessados, diminuir o consumo de industrializados de maneira geral, comer mais comida de verdade. Essa alimentação mais anti-inflamatória e esse gerenciamento de estresse ajuda muito essas mulheres. E o cuidado também com os médicos e os profissionais corretos. Por que eu tô falando isso? Se eu resolvesse ser mãe e falasse assim, vou congelar meus óvulos, eu vou à ginecologista uma vez por ano, né? Mas eu tô indo a cada 10 meses. E a última vez que ela foi ver, ela falou, Adriana, se você respirar, você engravida. De tanto folículos que eu tenho. Mas por quê? Porque eu tô super desinflamada, porque a minha alimentação... Sim, e é uma coisa que você... que era uma coisa que você não tinha. Porque antes a Adri tinha menstruação anovulatória, quer dizer, ela não ovulava durante a menstruação dela. E eu era considerada até infértil, né? E aí, com o tratamento de cuidados, de autocuidado, de cuidar do sono, esses pilares, eles são tão simples, né? Que é alimentação, sono, atividade física. O estresse é a única coisa que ainda me consome. Eu dou uns gritos ainda no telefone que, pelo amor de Deus. Mas é isso que a gente precisa cuidar. Então, Dre, pra gente poder finalizar, você como nutricionista, você precisa de outros acompanhamentos e um time junto? Cara, eu gosto muito de trabalhar em time. Eu acho que existem pessoas que preferem trabalhar sozinhos, existem médicos que preferem trabalhar sem nutri, existe nutri que prefere trabalhar sem, mas o paciente ganha demais quando a gente faz essa integração de médico e nutri, porque a gente fala a mesma língua. Então, quando a gente tem na equipe, como tem aqui na clínica, na Longevitar,
pessoas que acreditam no mesmo propósito, que querem o bem do paciente da mesma maneira, o paciente ganha com isso. Então é ótimo ter uma equipe multidisciplinar, que é o seu caso também, né? Ah, gente, vem na minha que vocês passam de ano. Recado, uma frase de impacto, um livro que você tá lendo, um borogodó. Fala ali pra câmera para que a gente possa encerrar o nosso Viradeira Z. Não é muita novidade, Aristóteles disse, você é o que você come. Faça da sua comida o seu medicamento. Ai, gente, não tem que ter muito orgulho. Meu crânio. Obrigada pela participação. Te amo. Tchau.